Olá, boa noite para você. O Supremo começou hoje a julgar os critérios usados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, para repasses do salário educação. A repórter Carla Lucena acompanhou o julgamento e tem os detalhes para a gente. Vamos falar com ela. Boa noite, Carla. Oi, Érica, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Justiça. E olha só, essa foi uma ação que chegou aqui ao Supremo em 2009. É uma ação que foi proposta por 9 estados do Nordeste do país. E o que esses estados estão alegando? É de que os municípios e também os estados estariam sendo prejudicados no repasse do chamado salário da educação, que é uma contribuição social. Atualmente, quem faz a gestão desses recursos é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, que é ligado ao Ministério da Educação. Na sessão de hoje, o procurador-geral do estado do Pernambuco falou em nome de todos os estados e pediu que o Supremo reveja os critérios que atualmente estão sendo utilizados na hora de distribuir esses recursos. Vamos acompanhar na reportagem. Criado em 1964, o salário educação serve como suplemento das despesas públicas com a educação básica. Ao longo dos anos, essa contribuição social passou por mudanças. Atualmente, todo mês é recolhido das empresas e entidades vinculadas à Previdência Social a alíquota de 2,5% sobre a folha de pagamento. Após a arrecadação feita pela Receita Federal, o FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, divide os recursos, 90% em cotas com 2/3 para estados e municípios e 1/3 para a União. Outros 10% são utilizados em programas voltados à educação básica. Pela lei, 2 critérios prevalecem no repasse: número de alunos matriculados e a fonte de arrecadação. No STF, o Procurador-Geral de Pernambuco defendeu hoje que a distribuição desses recursos deve ser mais justa e levar em conta apenas o número de alunos matriculados em cada município. O valor per capita do salário educação seja rigorosamente igual para todos os estudantes matriculados na rede de ensino básica do país. O ministro Edson Fachin também considerou que não se pode ter 2 critérios para o repasse. Argumentou que o modelo de distribuição atual gera desigualdade de valores repassados entre estados mais desenvolvidos e os mais pobres. E disse ainda que a Constituição prevê que o número de alunos matriculados deve ser a única regra de divisão. Não vejo como possível permitir que um recurso federal, vale dizer a contribuição do salário educação, destinado ao desenvolvimento do ensino, possa ter destino proporcional à competência arrecadatória de cada ente federativo, resultando numa distribuição desigual e escandalosa, de forma a se chancelar, por exemplo, a distribuição ao Estado do Maranhão do equivalente a R$ 58,92 por matrícula e a do Estado de São Paulo no equivalente a R$ 612,59. A fonte é do próprio FNDE. E olha só, após o voto do relator, os ministros comentaram que este é um tema complexo e que exige sim uma análise mais profunda da Corte. O ministro Gilmar Mendes ressaltou que é necessário entender como é que funciona esse sistema e de que forma a decisão do STF vai gerar impactos. O julgamento não foi concluído na sessão de hoje porque o ministro Alexandre de Moraes pediu vista para analisar melhor este caso. Agora eu volto com você aí no estúdio, Érica. Obrigada, Carla. E a consultora da TV Justiça, Karina Zucoluto, está aqui para falar também sobre a sessão de hoje. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. O caso de um estrangeiro da Tanzânia também começou a ser julgado na sessão de hoje, né, da expulsão dele. Exatamente, um recurso extraordinário contra uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que teria determinado que a expulsão não acontecesse em razão dos fatos que foram ali trazidos. Trata-se, portanto, de um estrangeiro vindo da Tanzânia, como você disse, e que ao chegar no Brasil foi acusado e condenado por falsidade de documentos. Ele cumpriu pena e tão logo cumpriu pena foi decretada a sua expulsão, ou seja, uma forma de retirada de estrangeiros do território brasileiro à luz da legislação que existia à época, o Estatuto do Estrangeiro, por ter sido considerado, por ter realizado uma atividade nociva ao interesse nacional. Essas foram as palavras do Procurador-Geral da República ao se manifestar hoje no plenário e também a letra da lei vigente à época. Cumprida a pena,
decretada a sua expulsão, ele teve uma filha depois, em 2007. Então, houve o nascimento de um filho superveniente posterior ao decreto de expulsão. E aí ele foi até o Superior Tribunal de Justiça com habeas corpus preventivo para pedir que a expulsão não fosse realizada, porque o Estatuto do Estrangeiro, como eu disse, a lei vigente à época, previa que ter filho brasileiro sob sua dependência e guarda seria um óbice à expulsão. Mas o STJ entendeu, interpretando a legislação à época, que se fazia uma diferença entre o filho ter nascido antes do decreto expulsório ou posteriormente ao decreto expulsório. E considerando que teria sido posterior, em razão da proteção do interesse do menor e da guarda do menor, prevista também na Constituição, determinou que a expulsão não poderia ser realizada. Contra essa decisão, a União, por interesse das relações internacionais, que é do presidente da República, recorre ao Supremo para possibilitar e ver possível essa expulsão. E o julgamento foi iniciado hoje com o voto do ministro Marco Aurélio, levantando e acolhendo uma preliminar de ilegitimidade da União, entendendo que, em sendo o caso de habeas corpus no STJ, a União não poderia recorrer ao Supremo. Mas ele acabou ficando vencido e a maioria que se formou entendeu que a União poderia sim e teria legitimidade para propor o recurso e aí avançaram no julgamento do mérito. No mérito, o ministro Marco Aurélio entendeu que os argumentos do STJ deveriam prevalecer em razão da proteção do menor, que não só a legislação prevê, mas também a Constituição dá uma tônica muito grande nessa proteção do menor e, portanto, julgava improcedente o recurso da União. O ministro Alexandre de Moraes disse que, seguindo também o relator, que essa questão da contemporaneidade ou anterioridade, o momento em que o filho nasce, se antes ou depois do decreto expulsório, essa distinção não faz mais sentido, porque hoje o que vige é o Estatuto da Migração e ele prevê não só o que dizia a legislação anterior, que ter filho sob sua dependência e guarda é óbice para expulsão, mas também, se houver só uma relação socioafetiva, isso também já seria um óbice. Outro argumento é que essa distinção também violaria o princípio da isonomia ao tratar filhos de antes ou depois do decreto de expulsão, violaria o princípio da igualdade, enfim. Até agora, 7 ministros já votaram, todos eles no mesmo sentido do ministro relator, pela improcedência do recurso da União, mas o julgamento foi interrompido em razão de um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Teremos que aguardar o retorno desse julgamento no plenário. Tá ótimo, Karina. Até semana que vem, então. Obrigada por hoje. Obrigada, eu que agradeço.